Não há de nossa parte, quero aqui afirmar na presença do ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, e do decano, ministro Gilmar Mendes, que não há absolutamente de nossa parte nenhum tipo de perspectiva de retaliação ou de enfrentamento ou de guerra com o Supremo Tribunal Federal. Isso não significa que nós estejamos inertes a modificações que possam ser úteis à credibilidade e ao aprimoramento de todos os poderes, inclusive do próprio Poder Judiciário. Haja vista que cabe ao Poder Legislativo a definição de regras constitucionais e a definição das leis do país. Então, tudo quanto houver em termos de iniciativa, que eu sei que pode derivar da sua pergunta, a questão de mandatos de ministros do Supremo Tribunal Federal, a disciplina em relação às decisões monocráticas, a elevação de idade mínima de ingresso para a Suprema Corte, que são ideias hoje trabalhadas no Parlamento, todas essas ideias têm o condão de contribuir para que haja, por parte da sociedade brasileira, um reconhecimento ao Poder Judiciário pelo valor verdadeiro que ele tem. Me incomoda muito a crise de identidade que há para a política e a crise também que existe em relação à legitimidade das decisões judiciais. Hoje, todo mundo se arvora a ser jurista de botequim para poder criticar decisões do Supremo e de outras instâncias do Poder Judiciário. Por isso, essa nossa preocupação, para concluir, o nosso compromisso é com a democracia, é com a estabilidade e o equilíbrio entre os poderes, no reconhecimento de que o papel do Poder Legislativo é o de alterar a Constituição Federal e de fazer leis que possam aprimorar isso. Nós temos uma colaboração clara para com o governo atual, mas somos capazes de dizer que nós não admitimos retrocesso na autonomia do Banco Central, não admitimos retrocesso na capitalização da Eletrobras, não admitimos retrocesso no marco legal do saneamento. Esse é o papel do Congresso Nacional, de buscar identificar o que é melhor para o país, independente do governo que ali esteja. E a Constituição Federal, William, dá o manual claro do que é a responsabilidade de cada poder. A Constituição Federal, que foi concebida pelo Poder Legislativo, porque é o poder legitimado pelo voto popular de 594 parlamentares, é o caminho para nós identificarmos que ali, como primeira instituição reconhecida, é o Poder Legislativo, com a sua existência, a sua organização e suas atribuições, e, igualmente, o Executivo e o Judiciário. A Constituição define o papel de cada qual. E há uma diferença muito clara entre Executivo, Legislativo e Judiciário, que eu gostaria de destacar, que, embora o Executivo também decorra da vontade popular da eleição de um presidente e de um vice-presidente, a formação do Poder Executivo se dá por ato do presidente, que escolhe os seus ministros, suas equipes, suas estatais. Mas no Legislativo, não. No Legislativo, os 594 são votados nos 4 cantos do Brasil e a expressão que existe na Constituição de que todo poder emana do povo, isso se dá de maneira verdadeira e legítima pelo Poder Legislativo, que define leis, regras e alterações constitucionais no nosso país. E ao Judiciário cabe, evidentemente, resolver os conflitos como última instância. Não há que se admitir qualquer tipo de revisão pelo Poder Legislativo de decisões judiciais concebidas no Supremo Tribunal Federal, como não há a mínima possibilidade de se permitir ao Supremo Tribunal Federal ou qualquer instância judiciária que formate as regras e as leis do país, porque isso cabe legitimamente ao Poder Legislativo brasileiro. Então, a Constituição nos dá o caminho exato do que precisa ser feito para que o Brasil encontre aquilo que é o mantra e dogma de uma Constituição, que é a separação dos poderes, que devem conviver de maneira harmoniosa, com uma relação de diálogo entre os poderes, mas um reconhecendo o seu próprio papel, sem invadir o papel do outro. Essa é a receita mais perfeita para que a união e a pacificação se façam presentes no Brasil para o enfrentamento das crises verdadeiras. Definitivamente, nós não podemos nos permitir, nesse momento, criar qualquer tipo de crise falsa ou de crise desnecessária entre os poderes, e tudo quanto eu puder fazer como presidente do Senado para poder garantir que não haja nenhum tipo de aresta entre os poderes, eu farei, porque eu tenho responsabilidade com o país. Inclusive, quando necessário for, de me recolher e deixar de me pronunciar para evitar polêmica. Mas nós não podemos deixar de afirmar aquilo que a Constituição nos impõe, aos meus colegas senadores, que é ao Congresso Nacional o dever de zelar pela atividade legislativa, porque isso exclusivamente nos cabe por uma razão simples. Nós somos votados e eleitos pelo povo brasileiro. A história do Congresso nos últimos 10 anos, os mesmos 10 anos de muitas turbulências no Brasil, é uma história em que se viu aprovado no Brasil reforma política em 2017, que se projeta para a redução do número de partidos políticos no Brasil e melhora da representatividade.
Aprovação da reforma trabalhista, aprovação da reforma da Previdência, um teto de gastos públicos agora substituído por um regime fiscal, um marco do saneamento, um marco legal do gás, um marco legal de ferrovias, um marco legal de cabotagem, uma nova lei de falências, uma nova lei de licitações, um novo marco legal de startups, inúmeras legislações na área de energia, do ministro Alexandre Silveira. E eu seria capaz de terminar os 43 minutos ali, William, dizendo de todas as reformas que o Congresso Nacional fez para ser o Congresso mais reformista do mundo. Ora erramos e muitas das vezes nós acertamos. Então não se pode atribuir ao Congresso Nacional omissão. Há reformas por vir? Há, e nós estamos fazendo. A reforma tributária, uma nova lei de inteligência artificial, um novo mercado de crédito de carbono, inúmeras legislações a respeito dessa transição energética e da economia verde, que é um potencial enorme para o Brasil. Só lembrando um ponto do que o decano disse, quando ele se refere ao artigo 142 da Constituição e ao papel das Forças Armadas, perfeito, o que ele está querendo nos dizer, se eu estiver cometendo alguma injustiça, ele me corrigirá imediatamente. É o seguinte, o plano geral dessa discussão aqui é o papel político ampliado dos poderes. Perfeito. E isto exige uma dedicação muito séria. É aí que o ponto crítico dele foi colocado. Eu só fiz o preâmbulo para dizer que não há omissão no Congresso, há reformas por fazer, mas muitas já foram feitas, e é muito importante que os demais poderes, inclusive o Judiciário, compreendam que essas reformas gestadas no Congresso Nacional é a opção legislativa da sociedade brasileira, haja vista que o Congresso é a síntese mais perfeita do povo brasileiro, da sociedade brasileira, e tem essa legitimidade para decidir as leis e as alterações constitucionais, sem desconhecer, evidentemente, o papel dos demais poderes, inclusive do Poder Judiciário, de definir e decidir sobre constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Nesses pontos específicos, o ministro Gilmar Mendes toca num ponto de fato de que o Supremo ele não age de ofício, ele age por provocação. Então, já se ressai daí uma ideia que é uma ideia absolutamente louvável e que deve ser implementada, a limitação de acesso ao Supremo Tribunal Federal para evitar que o Supremo Tribunal Federal tenha um ponto de contato constante com a sociedade em função das decisões que seja o Estado a fazer, e reservar ao Supremo Tribunal Federal as decisões mais relevantes de índole constitucional. Então, essa é uma opção que, eventualmente, o Congresso Nacional pode trilhar, além de todas aquelas que eu especifiquei em relação aos mandatos de ministros, a disciplina de decisões monocráticas. No que toca às Forças Armadas, está evidente que nós vivemos uma experiência recente em que as Forças Armadas, que são instituições e que sempre foram muito respeitadas no Brasil, tivessem um descrédito grande em função de acontecimentos e de personagens específicos que descredibilizaram a instituição. Então, existe hoje uma proposta de emenda à Constituição no Senado Federal para limitar a ocupação de cargos políticos por membros das Forças Armadas na ativa. Quando se fala da política, e vamos fazer também a nossa autocrítica, vamos reconhecer que o Instituto da Reeleição não deu certo no Brasil e que nós precisamos debater o fim da reeleição no Brasil. Nós precisamos debater a coincidência de mandatos, porque está muito claro também que esse estado eleitoral permanente da política brasileira, de 2 em 2 anos ter que fazer eleição, também não serve porque nós não alcançamos a maturidade de dividir o que é a política de Estado, o que é a política de governo, o que é a conveniência eleitoral. Então, vamos discutir o fim da reeleição, a coincidência de mandatos, um mandato de 5 anos, acabar com esse estado eleitoral permanente, permitir que alguém que seja eleito possa se desincumbir da sua função sem pensar na próxima eleição, isso é cortar na própria carne. Quando eu enfrentei agora essa discussão da reforma eleitoral com uma pressão enorme para votar às pressas uma legislação eleitoral, eu sei que eu contrariei presidentes de partidos políticos que queriam ver aprovada uma reforma eleitoral a qualquer custo e discutem, inclusive, uma anistia, que eu sequer conheço o texto, uma anistia a partidos políticos. Isso também é um enfrentamento da própria política e é uma autocontenção nossa da política em relação aos interesses da política. Então, esse é o compromisso nosso, que nós estamos nos incumbindo, quando vamos discutir a questão orçamentária, e eu concordo plenamente com o ministro Bruno Dantas, de fazermos uma nova parametrização do orçamento público do Brasil, que deve ser conduzido por políticas públicas pelo Executivo, com uma contribuição do Legislativo, mas o Legislativo não pode tomar para si o orçamento público federal. Então, tudo isso é cortar na própria carne. Eu acho que é importante a todos os poderes e todas as instituições terem a maturidade de entenderem que não tem esse monopólio da razão, que o exercício arbitrário das próprias razões ele contamina a evolução do país, o desenvolvimento do país. É muito importante cada um dos poderes, cada um dos seus personagens ter essa compreensão, e já que nós precisamos reconhecer que há uma crise de credibilidade das instituições públicas e das instituições políticas no Brasil,
que a gente possa ousar mudar para melhorar isso. Da política à justiça, mas todas as instituições terem esse comprometimento. Primeiro ponto, quando se fala da questão da popularidade das instituições, há uma diferença entre imprensa, poder judiciário, TCU e legislativo, e a política, né? A diferença reside no fato de que nós, políticos, temos um encontro de 4 em 4 anos com aqueles que desejam ou não que nós continuemos nos mandatos. Isso nos impõe, obviamente, uma apreciação daquilo que é a vontade popular e uma relação direta com as pessoas que outras instituições não têm. Esse poder legislativo, né, e todas as suas atribuições que estão na Constituição, é um poder em razão dessa característica, ou seja, nós somos representantes legítimos de pessoas que nos elegem para poder representá-las. E essas pessoas desejam, entre outras coisas, que nós estejamos atentos às suas demandas locais. Isso faz com que o orçamento seja apresentado como proposta do Executivo, mas necessariamente tenha que ser apreciado pelo Poder Legislativo. E quando se fala de emendas, justamente isso decorre do fato de que aquele deputado federal, ou deputado ou senador da República, ou no âmbito do Estado, um deputado estadual, ele tem o contato direto com a sociedade e com as comunidades, identificando o que é aquela realidade local. Coisa que um ministro de Estado, que por vezes nem mandato tem, ele tem dificuldade de ter. É crível que um ministro da infraestrutura ou ministro das cidades, por mais competentes que sejam os atuais, tenham a plena compreensão do que é a realidade de toda a sociedade brasileira, de todo o Brasil, num país continental. Para isso se lança mão do poder e da capacidade que o Legislativo tem de conhecer a verdadeira realidade do Brasil. Talvez nós sejamos capazes de dizer que nós conhecemos a realidade exata, ou quase exata, da sociedade brasileira. Daí advém essa contribuição que o Legislativo dá ao Executivo no tocante às emendas parlamentares com as destinações de recursos, através de emendas individuais, de emendas de bancadas dos estados, de emendas de comissões, que tem um aspecto qualitativo muito importante, uma comissão de educação do Parlamento, ter a capacidade de destinar recursos para a educação, contribuindo com o ministro da Educação e assim sucessivamente. Então, esse formato pode ser calibrado, William, evidentemente que pode ser calibrado, pode ter tido distorções ao longo do tempo, pode ter sido e certamente teve. Então, é o momento de nós discutirmos, e aqui eu quero fazer uma proposta, de que essas questões do passado, elas não jamais devam ser esquecidas, elas devem ser consideradas. Mas nós temos que ter uma visão de futuro do Brasil. A partir de agora, o que nós podemos fazer no momento que nós discutimos uma reforma tributária para arrecadar tributos e garantir políticas públicas no Brasil, o que nós podemos fazer para garantir a qualidade do gasto público, e já conversamos sobre isso, ministro Bruno Dantas, a qualidade do gasto público na peça orçamentária. Para onde deve ir o recurso da reforma tributária que o deputado Aguinaldo Ribeiro construiu na Câmara dos Deputados e nós estamos votando no Senado. Por isso, William, a partir da reforma tributária, é inegável e indispensável que o Congresso Nacional se debruce sobre o tamanho do Estado brasileiro, a qualidade do gasto público e a racionalidade desse orçamento que pressupõe a participação do Executivo, mas não pode prescindir da participação do Legislativo através das emendas parlamentares. E óbvio que o nosso sistema é presidencialista, o nosso presidente eleito democraticamente é o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, ao qual nós depositamos confiança e temos o espírito absolutamente colaborativo e receptivo para poder construirmos juntos as boas políticas do Brasil, e não há pretensão alguma do presidente do Senado Federal e dos senadores se investirem do poder de governar. Não há absolutamente nossa pretensão nisso. O nosso papel é legislativo, é de fiscalização do Executivo, e nós esperamos muito que tanto o Poder Executivo e o Poder Judiciário também tenham essa mesma compreensão dos seus respectivos papéis, respeitando o papel do Legislativo.